Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Móveis Rimo 30 anos. Realizar sonhos é o que nos move. Olá, fique bem informado. A partir de agora, o nosso Sim Notícias está começando mais uma vez, trazendo para você os principais destaques de Linhares e região. E você confere na edição de hoje. A Prefeitura de Linhares adotou novas medidas de prevenção ao coronavírus aqui na cidade. Corte no fornecimento de água está proibido nesse período para devedores. Beneficiários do programa Bolsa Família também ficarão isentos de pagar as contas pelos próximos 2 meses aqui na cidade. Nova remessa de doses chega a Linhares e a vacinação contra a gripe para idosos segue a todo vapor. Em Colatina, a Prefeitura também divulgou uma série de restrições aos moradores por causa do Covid-19. Vamos ver também o relato de mais um linharense que mora na Itália e está isolado pelo Covid-19. Direto dos Estados Unidos, Abel Fiorotti traz a coluna Economia e Negócios. E claro, você confere também os destaques do nosso esporte. Tudo isso e muito mais, agora aqui na sua TV Sim Linhares, seu canal local. A Prefeitura de Linhares adotou novas medidas de prevenção ao coronavírus. Confira o resumo desses destaques agora. A Secretaria Municipal de Saúde está convocando os aprovados no processo seletivo simplificado. Os selecionados têm até o dia 27, próxima sexta-feira, para se apresentarem na Secretaria de Administração e Recursos Humanos. O nome dos candidatos e os documentos necessários podem ser conferidos através do site da Prefeitura. Os atendimentos vão acontecer das 8 da manhã às 18 horas. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos suspendeu as coletas usadas para testes de balneabilidade e monitoramento das praias e lagoas de Linhares. A medida visa resguardar a saúde dos servidores que precisam se deslocar para vários lugares a fim de fazer as vistorias. O transporte público de Linhares adotou mais uma medida de prevenção. Está proibida a viagem com 2 pessoas no mesmo banco. Em caso de descumprimento da regra, o motorista está autorizado a parar o ônibus. E foi suspensa por 60 dias a cobrança da tarifa de água para as famílias com menor renda e que são beneficiárias do Bolsa Família. Ao todo, são quase 7 mil beneficiadas. Outra medida anunciada para garantir o acesso à água foi a suspensão do corte para moradores que possuírem débito. E a Prefeitura de Linhares está orientando e conscientizando pessoas em situação de rua através da abordagem. Essas pessoas são entrevistadas e passam por uma triagem. Os que não possuem família estão sendo convidados a ir para as casas de acolhida e os que desejam voltar para o núcleo familiar são ajudados com a passagem de ônibus a fim de serem integrados. E os postos de combustíveis e revendas de gás de cozinha passaram a funcionar em novo horário, das 7 da manhã até no máximo 7 da noite. Até então, o horário de funcionamento era das 6 da manhã às 8 da noite. A medida foi publicada no Diário Oficial da União e foi tomada em razão da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Aqui em Linhares, os donos de postos já começam a se adaptar a este novo horário. E por conta dessa pandemia do Covid-19, consultas clínicas de rotina estão suspensas. Nós conversamos com o médico Dário Santuc, que falou um pouquinho sobre esta medida de prevenção. Foi recomendado pelo CRM e o Governo do Estado que os serviços públicos e privados de saúde devem suspender temporariamente os atendimentos ambulatoriais e a realização de procedimentos eletivos, exames ou cirurgias, daqueles pacientes que consideramos doença benigna. A ideia é evitar que pessoas saudáveis frequentem ambientes de saúde e possam vir a se contaminar. A exceção a essa recomendação seria os pacientes com risco de curto prazo, como pacientes com câncer, que façam radioterapia, quimioterapia, imunoterapia, cirurgias de urgência e as gestantes. Frente a essa recomendação, o governo federal emitiu uma portaria que valida uma receita para 6 meses, diminuindo também a frequência dos pacientes nesses ambientes. E visando ainda desburocratizar esse processo, foi regulamentado a telemedicina, para colocar todos em segurança.
Então, durante esse período de emergência sanitária, os médicos e os serviços de saúde poderão se utilizar de meio de comunicação digital, seja ele WhatsApp, e-mail, canais seguros, para realizar consultas, solicitação de exame e prescrições médicas, né? Lembrando que essa lei, ela proíbe expressamente a replicação desse material. Então, o médico prescreveu, não vai poder mandar para outra pessoa, não ser o paciente, e a mesma coisa o paciente, não vai poder tornar isso público. Agradeço, doutor Dário, aí pelas explicações. Falando de segurança agora, ou melhor, de insegurança, né? 2 assaltos nas últimas horas em Linhares e um homicídio foram registrados pela polícia. Confira em mais um giro com outros destaques. 2 mulheres foram assaltadas na noite de ontem em um ponto de ônibus, próximo à escola Emir de Macedo Gomes. As vítimas tinham acabado de voltar do Hospital Geral de Linhares e, ao chegar no ponto, foram abordadas por um homem de bicicleta que levou um celular. E na tarde de ontem, uma mulher foi encontrada morta nas margens da BR-101, na altura do quilômetro 141. De acordo com os procedimentos realizados pela Polícia Civil, não foi encontrado nenhum sinal de violência aparente. A vítima não portava nenhum documento, por isso não pôde ser identificada. E na manhã desta terça-feira, um jovem identificado como Rian Martins de Almeida, de 18 anos, foi morto a tiros. Rian era morador do bairro Aviso e foi alvejado pelos disparos quando estava no bairro Araçá. O jovem chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Geral de Linhares, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. A motivação e a autoria do crime são desconhecidas pela polícia. Este é o 24º homicídio deste ano em Linhares. Bom, e as doações de sangue estão bastante prejudicadas, né? Já vinham sendo prejudicadas e agora a situação ficou pior em função do coronavírus. Por precaução, o Hemocentro, ou os hemocentros do estado estão fazendo agendamentos para quem puder doar sangue. Na recepção do Hemóis, o recado é claro: favor não sentar nesta cadeira. O objetivo é manter a distância segura entre os doadores de sangue para reduzir os riscos de infecção pelo coronavírus. E na sala de doação, a medida adotada é a mesma. As cadeiras do meio não estão sendo usadas. Quem veio doar sangue aprovou a medida. Necessário devido à situação que está acontecendo. Se sente mais seguro? Sim, com certeza. Para não ter nenhum contato, assim, uma forma bem, vamos dizer, inteligente, né? Você se sente mais seguro vindo doar sangue assim? Com certeza. Por conta do coronavírus, o Hemóis está funcionando de uma forma diferente. Agora, os doadores devem agendar um horário para ir ao Hemocentro. A diretora técnica do Hemóis explica que a intenção é evitar as aglomerações. Nesse momento em que todos estão evitando circular nas ruas, sair das suas casas, né, e o que é o correto, fazer o isolamento social, a gente está proporcionando ao doador de sangue segurança para que ele venha ao Hemóis doar e não corra o risco de estar em local com aglomeração de pessoas. Então, o doador de sangue vai ter essa segurança. Venha ao Hemóis, a gente vai estar mantendo o Hemocentro todo protegido para que ele possa fazer sua doação em segurança. Mesmo quem não tiver horário marcado pode vir doar sangue no Hemocentro. O atendimento vai ser normal e vai ser respeitada a distância segura entre os doadores. As pessoas que chegarem de forma espontânea, a gente vai estar limitando o número de pessoas que vão entrar por vez no Hemocentro. A gente tem um pátio grande aqui na frente, a gente colocou algumas cadeiras lá fora. Então, para dar esse certo conforto para o doador, até que ele espere a hora de entrar, mantendo esse distanciamento entre as pessoas e evitando a aglomeração. Os acompanhantes e outras pessoas que não tiverem a intenção de doar sangue têm acesso restrito. Devem ficar do lado de fora da unidade aguardando o doador. Para a diretora do Hemóis, doar sangue neste período de quarentena é ainda mais importante. A gente está no sentido contrário dessa corrente, a gente está querendo que as pessoas venham ao Hemocentro doar. Como em todo momento a gente precisa de pessoas todos os dias dentro do Hemocentro doando sangue, porque mais ainda nesse tempo de caos na saúde, que é provável, né, que tenha um aumento de demanda por hemocomponentes, né,
com esse surto de coronavírus, né? Então a gente precisa garantir que os estoques de sangue do estado estejam num número adequado para atender a demanda da população. E marcar um horário para fazer a doação é bem simples. O agendamento é feito pelo e-mail, que é CAPT-EMOIS, né, de CAPT de captação, CAPT-EMOIS, @saude.es.gov.br, ou pelo telefone 36367920. Ele vai fazer seu agendamento com o horário certinho para ele vir doar. Bom, em Linhares, quem quiser fazer o agendamento pode ligar para estes números: 3264-6000, né? 3264-6000 e 3264-6019, né? 6019. Quem não quiser agendar também pode seguir direto para o Hemocentro, que fica ao lado do Hospital Rio Doce, e, claro, fazer a sua doação de sangue, o que é muito importante. Minha gente, vamos ver como fica o tempo nesta quarta-feira de outono aqui em nossa região. A quarta-feira será de sol entre nuvens, infelizmente sem chuva. Em Linhares, temperaturas entre 20 e 30 graus. Colatina com mínima de 18, máxima de 29. São Mateus terá mínima de 21 e máxima de 32. Já em Vitória, mínima também de 21 e a máxima de 30 graus. E a seguir, a Prefeitura de Colatina também adotou novas medidas de contenção, de prevenção ao Covid-19. É no retorno após o intervalo. Olha, e não é só Linhares. A Prefeitura de Colatina também publicou um decreto com uma série de novas restrições e proibições. Essas são medidas para tentar conter a proliferação do coronavírus. O decreto foi publicado nesta segunda-feira, dia 23, e normatiza várias alterações na rotina dos colatinenses. Todas as medidas tomadas visam a prevenção e enfrentamento à propagação do coronavírus. Confira os principais pontos e proibições que já começaram a valer. No artigo 2º, bares, restaurantes, sorveterias e congêneres só poderão funcionar de portas fechadas e atendendo em domicílio. Parágrafo único, enquadra-se nesse artigo lanchonetes, trailers e similares. No artigo 3º, informa que as lojas de conveniência devem ficar totalmente com as atividades suspensas. No artigo 4º, informa ambulantes, incluindo vendedores de frutas e alimentos diversos, estão proibidos de comercialização ao longo das vias públicas, incluindo-se nesse artigo a venda de palmito, tradicional nessa época do ano. No artigo 5º, está proibida a entrada de menores de 12 anos e maiores de 60 anos em padarias, supermercados, mercados, mercearias e hortifrutis, e também o consumo de bebida alcoólica no interior dos estabelecimentos acima citados. A permanência desses clientes nos locais deve ser controlada, respeitando para cada pessoa o espaço de 3 metros quadrados. No parágrafo único desse artigo, informa-se que está proibida a disposição de mesas, ainda que fora dos estabelecimentos, pois configura-se atividade semelhante a bar e restaurante. No artigo 6º, lojas de autopeças devem funcionar de portas fechadas, atendendo clientes sem contato direto. Fica permitida a atividade de serviços mecânicos. No artigo 7º, hotéis e pousadas devem informar a Polícia Militar nome e origem dos hóspedes vindos de outras localidades. No artigo 8º, estão suspensas as atividades em clubes recreativos. No artigo 9º, igrejas e templos estão proibidos de realizar cultos, missas e qualquer tipo de reunião, permitindo a entrada de fiéis nesses locais para práticas religiosas, por exemplo, orações, desde que os administradores impeçam a aglomeração. No artigo 11º, recomenda-se que velório seja restrito a familiares até o 3º grau e em horário reduzido. No artigo 15º, a informação é sobre a sanção. Os infratores poderão ser penalizados com sanções previstas no artigo 268 do Código Penal. Pena: detenção de 1 mês a 1 ano e pagamento de multa. O objetivo, conforme informou o prefeito Sérgio Meneghelli, é manter o maior número de pessoas possível fora de circulação pelas ruas da cidade. Segundo ele, a ideia nesse momento é ficar em casa.
Nós vimos, infelizmente, que muitas pessoas não estavam acreditando, não estavam respeitando. Então, foi preciso tomar essas medidas para que a gente continue com um caso zero aqui em nossa cidade, que não haja contaminação. Outros países, outras cidades não levaram a sério, ficaram esperando acontecer. Nós não estamos esperando. Eu sei que são medidas drásticas, eu sei que isso realmente está mexendo com a vida de todas as pessoas, mas como eu volto a dizer, isso é uma guerra mundial, onde o nosso inimigo é invisível e que nós temos que nos proteger. Qual seja a nossa arma? O isolamento, a higiene, que isso sim vai ser o escudo para defender desse inimigo tão maligno que está afetando o planeta. É bom lembrar que quem realmente não cumprir o artigo 268 do Código Penal, onde as pessoas poderão ser presas, pegar até 1 ano de prisão, ser multado. E se essas pessoas forem ligadas a áreas da saúde, como médico, enfermeira e outros profissionais da saúde, aí poderá ter aumento de 1/3 nessa pena. Mas eu acho que se a gente exercer neste momento é uma questão de cidadania, de heroísmo, cada um fazer a sua parte. Quem não fizer a sua parte nesse momento, desculpa, está sendo covarde, porque além de não estar preservando a sua vida, está colocando a vida do próximo em risco. E ainda falando sobre saúde, agora vamos falar sobre a vacinação dos idosos contra a gripe. Novas doses da vacina contra o vírus influenza chegaram a Linhares e estão sendo aplicadas nos idosos. Nesta terça-feira, o movimento foi normal nas escolas em que a vacinação acontece. Esta primeira etapa de vacinação é exclusiva para idosos com mais de 60 anos, na sequência os profissionais da área da saúde e depois os professores. No primeiro dia de vacinação, mais de 6.000 idosos foram imunizados aqui na cidade. Em vários locais de vacinação foram feitas marcações no chão com um quadrado para criar um espaço na fila e posicionar as pessoas à espera de atendimento. À distância, claro, né? Além disso, há unidades onde há um esquema de vacinação drive-thru para o idoso que for de carro ser vacinado sem precisar descer do veículo e ter contato com outras pessoas. Uma medida importante. Cerca de 100 profissionais trabalham na campanha de vacinação. A primeira fase segue até o dia 15 de abril. E daqui a pouco, depois do intervalo, você vê os destaques de Abel Fiorotti na coluna Economia e Negócios, direto dos Estados Unidos, inclusive trazendo um relato do presidente Trump. Já já. Bom, nós estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Sim Notícias para chamar agora a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, né, falando de economia, falando da situação do coronavírus nos Estados Unidos, inclusive trazendo a participação do presidente Donald Trump. Confira aí. Olá, amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti, aqui direto dos Estados Unidos. Estamos aqui, continuamos na quarentena, trabalhando de casa, home office, buscando seguir as recomendações dos especialistas de saúde, principalmente. Muito importante lavar as mãos, usar o álcool em gel para que nós consigamos passar dessa etapa de isolamento da melhor maneira possível e retomarmos as nossas vidas. O presidente Trump fez um importante pronunciamento ontem na sua coletiva. Vou deixar aí para vocês acompanharem o trechinho. We are going to save American workers, and we're going to save them quickly. And we're going to save our great American companies, both small and large. This was a medical problem. We are not going to let it turn into a long-lasting financial problem. We also have a large team working on what the next steps will be once the medical community gives a region the okay, meaning the okay to get going, to get back. Let's go to work. Our country wasn't built to be shut down. This is not a country that was built for this. It was not built to be shut down. America will again and soon be open for business, very soon, a lot sooner than 3 or 4 months that somebody was suggesting. A lot sooner. We cannot let the cure be worse than the problem itself. We're not going to let the cure be worse than the problem. Como vocês puderam ver, a América volta. O presidente Trump já garantiu que nós vamos cumprir mais uma semana de quarentena, mas na semana que vem as coisas começam a entrar
nos seus eixos, a vida começa a se restabelecer. Sabemos do perigo, o perigo é real, como ele disse, mas o mundo não pode parar. Porque de duas uma, né? Ou o vírus realmente vai gerar um transtorno muito grande, como ele de fato não pode ser menosprezado, mas os impactos econômicos também serão altíssimos. Tem de haver um equilíbrio para as pessoas tocarem as suas vidas, ao mesmo tempo tomando as devidas precauções, evitando aglomerações, mas não deixar de trabalhar, não deixar de produzir, porque isso vai ter um efeito muito ruim para a economia de um modo geral. Então a América começa a voltar semana que vem, esperamos que o Brasil também siga o mesmo caminho e que todos, de forma cautelosa, com muita precaução, continuem tocando a sua rotina e vida e trabalhando, tocando seus projetos, que no final, com a ajuda de todos, com as devidas precauções, nós vamos superar essa e sairemos ainda mais forte dessa crise. Essas são as dicas de hoje. Tenham todos uma ótima, abençoada semana. Até a próxima coluna. E como você pediu, vamos em frente! Obrigado, Abel, pela sua participação. Cuide-se bem e até a próxima semana. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a você que acompanha sempre também as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o nosso WhatsApp, 996224547. No YouTube você pode rever todo o nosso conteúdo, vídeos, reportagens, entrevistas, inclusive compartilhar também todo esse material. O telefone da redação é o 3373-2000, TV Sim Linhares, seu canal local.